Bom, então nosso primeiro caso aqui é de uma sobrancelha com falhas, né? É uma cliente minha que ela tem falhas nessa região aqui de baixo da sobrancelha. São pelos finos, são pelos mais curtos também, não são pelos alongados, porque quando a sobrancelha tem uns pelos bem alongados, ela acaba preenchendo onde tem falhas. Ela tem falhas nessa região aqui, ó, da lateral, como vocês podem ver, né? E ela tem sobrancelha bem clarinha também, né? Ela é morena, tem um cabelo preto, mas ela tem sobrancelha mais clara. Então, nesse caso, gente, como ela tem essas falhas que já são dela, né? Não cresce mais do que isso. A gente precisa trabalhar o máximo de pelos que a nossa cliente tem, né? Então é importante você ter esse olhar clínico para essa sobrancelha. Analisar de que forma você pode modificar essa sobrancelha, porque vocês podem reparar que de uma para outra é diferente. Uma é um pouco mais cheia de pelos, né? Ela é um pouco mais preenchida, e já a outra ela já é menos, né? Aqui ela já tem mais falhas embaixo e aqui nessa lateral. Então, para você fazer um trabalho, né, para que a sobrancelha fique mais simétrica possível, você precisa olhar para as duas sobrancelhas. É claro que você não vai ter a sobrancelha as duas iguais, perfeitamente iguais, né? Porque são sobrancelhas diferentes. O que influencia também às vezes é a musculatura, né? Então a nossa cliente, assim, ela tem às vezes isso aqui mais alto, isso aqui mais baixo. Então isso também vai influenciar, tá? Então é sempre importante a profissional olhar bem para as duas sobrancelhas antes, fazer o desenho, né, do designer aí, conversar com a sua cliente. Se for uma cliente que tem a sobrancelha, que tem falhas, precisa ver por que ela tem essas falhas. Se já é dela mesmo, ou se ela ficou tirando pelos, se ela fez algum tratamento. Aí precisa ver vários fatores que podem estar influenciando nessa queda de pelos, né? E que a gente pode trabalhar da melhor forma possível, né? Sempre conversando com a nossa cliente, orientando, né? Para não tirar esses pelos, para fazer algum tratamento para crescimento também é importante. Então, assim, como vocês podem ver, né, ela tem bastante falhas. Na sobrancelha dela eu tentei arquear, né, assim, arquear no caso seria poder levantar mais o olhar dela, tá? Claro que respeitando os pelos que ela já tem evidente, e não deixando, por exemplo, uma que é um pouco mais grossa, afinando essa que é mais grossa para deixar a outra que é fina já, tá? Para as duas ficarem finas. Não é essa a proposta. A nossa proposta é tentar deixar ela o máximo simétrica possível, sem tirar muito excesso de pelo, tá? Porque aí, dependendo, né, da situação, a nossa cliente pode fazer o tratamento, né, com óleo de rícino, com minoxidil, que existe vários tratamentos aí que ela pode fazer para preencher essas falhas, tá? Para ver se cresce esses pelos. Então, eu trabalhei nessa sobrancelha dessa forma, tá? Tentando arquear um pouco mais aqui, né? Respeitando aqui os pelos dela. Nessa parte lateral aqui, como ela tem essa falha evidente, eu tentei o máximo não tirar muito o ponto alto dela, que o ponto alto dela é aqui, né? Aqui é inicial, ponto alto, ponto final, né? Como eu falei. Essa parte mais alta dela, por quê? Porque se eu tirasse muito, a sobrancelha dela ia cair, né? E eu não podia muito mexer desse lado por conta da questão da falha embaixo. Então, eu tentei deixar o máximo nivelada as duas. E aí, eu mexi um pouco mais na outra pra tentar ficar mais parecida com essa que tem a falha aqui, tá ok? Bom, essa sobrancelha é uma sobrancelha relativamente fácil de fazer, tá? Porém, o que acontece? Essa minha cliente, ela tem muitas pelugens. E aí o que acontece? Acaba que leva mais tempo pra fazer essa sobrancelha, tá? Por quê? Porque eu faço tudo na pinça, né? Eu poderia fazer com a cera, né? Cera quente, a cera fria, que eu tenho a cera fria, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes eu tenho clientes que têm alergia à cera ou que não gostam da cera. Então eu respeito a vontade das minhas clientes, né? Não é porque a sobrancelha dela que tem muitas pelugens que eu vou lá e vou falar, vou passar a cera. Às vezes a minha cliente tem alergia, às vezes a minha cliente não gosta, às vezes a minha cliente tem dor. Então eu tento trabalhar da melhor forma possível, né? Então acaba sendo mais trabalhoso eu fazendo com a pinça,
né? Porque por conta dessas peluginhas, tá? E não em si o design. Ela tem a sobrancelha falhada também, como vocês podem ver. De uma para outra tem diferença, sim, né? Ela tem os pelos claros, o cabelo dela é um cabelo mais escuro, porém a sobrancelha dela é clara, né? Ela gosta de fazer rena, lembrando que a rena ela fortalece os fios e ajuda no crescimento, né? Então a rena ela não serve só pra ali pigmentar, né? Deixar uma cor ali na sobrancelha e na pele, né? Porque o intuito da rena é pigmentar na pele e no pelo, né? Mas também para que ela possa crescer, né? Fortalecer esses fios, tá? Então, a sobrancelha dela, como vocês podem ver, tem muita diferença, né, de uma para outra. E eu tentei deixar ao máximo nivelada as duas, né, na questão da espessura, em tudo, toda a região dela, tá? Aqui no início, né, aqui no ponto alto, como vocês podem ver, ela é uma sobrancelha mais baixa. Então, qual que é o intuito? É que ela arqueie mais, né? Não tanto, mas que ela fique mais definidinha. Então, eu tirei mais pelos aqui nessa região aqui de baixo, né? Pra poder levantar ela um pouco mais, porque é uma sobrancelha que é uma sobrancelha mais reta, né? Ela é mais baixa aqui e mais reta, tá? E fazer um final ali, porque ela tinha muitas falhas no final, e deixar ela um pouco mais simétrica, tá? Bom, é isso nessa sobrancelha, não é uma sobrancelha difícil para fazer, porém precisa ter bastante atenção para não errar, porque ali qualquer pelo que você tira pode ser fatal e pode dar uma diferença enorme. Bom, pessoal, essa é uma outra sobrancelha. Vocês podem ver que ela já é bem mais estruturada, ela já tem muitos pelos, porém, se vocês olharem com mais calma, vocês podem ver que tem aqui no início da sobrancelha uma região aqui mais falhada, que falta pelo, né? Claro que a gente sabe que nenhuma sobrancelha vai ser perfeita, igualzinha, né? Todos os pelos ali no lugar certinho, sempre vai ter uma diferença de uma para outra, né? Qual que é o intuito, né? É que a gente possa aí fazer um design o máximo parecido, né? Respeitando os pelos existentes, não deixando fina, né? Então ela tem uma sobrancelha, apesar das falhas, ela tem uma sobrancelha bem cheia, né? Então dá pra modelar bem essa sobrancelha, dá pra deixar ela bem bonita. Então eu tentei ali, eu tive bastante trabalho para fazer essa sobrancelha, porque ela tem muitos pelos, e os pelos dela, gente, uns pelos que têm um caimento assim, né? Porque tem algumas sobrancelhas, depois eu vou, em outros vídeos, eu vou mostrar para vocês outros tipos de sobrancelhas, tá? Que elas são um pouco mais complicadas pelo fato de elas serem bem espetadinhas e elas têm o caimento para baixo, né? E são aquelas sobrancelhas mais orientais. Então, elas são um pouquinho mais difíceis, assim, pra fazer nessa questão, porque ela pode dar mais falha. Então, às vezes, você vai tirando, você não vai percebendo, e aí vai entrando um buraco aqui. Já na dela, não tem esse problema, né? Por ser uma sobrancelha que tem um caimento, ela já é mais coladinha na pele, então facilita aí o design, tá? Eu tentei deixar ela respeitando o máximo de pelos que ela tem, não afinando também, porque não é essa a proposta, tá? E deixando ela mais arqueadinha, mais bonita, e a proposta mesmo é deixar natural, deixar, né, bem bonita, para que ela possa usar uma maquiagem, ou se ela não quiser usar maquiagem, não quiser fazer uma rena, que a sobrancelha fique bonita do mesmo jeito, tá bom? Bom, gente, essa é uma sobrancelha que eu tava falando pra vocês no outro vídeo, que é uma sobrancelha que tem uns pelinhos mais pra baixo. O que que acontece? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de sobrancelha. Além de ser uma sobrancelha que tem essa questão do aspecto do pelo, né, dele ser assim, mais pra frente e ter os caimentos assim, mais pra fora, é uma sobrancelha que é reta, né? Então ela é totalmente assim, né? Ela não tem um arqueamento, ela não tem um desenho. Então essa sobrancelha acaba sendo um pouco mais difícil para fazer, porque ela é reta e ela tem essa questão do pelo, esse aspecto do pelo que é dessa maneira. Então, nessa sobrancelha, vocês podem perceber também que ela tem muitas falhas, principalmente nessa região. Essa região é uma região muito complicada, por quê? Porque a design, se fazer errado aqui, vai dar muita falha e vai ficar muito esquisita. Na hora de tirar foto, vai perceber nitidamente que ela tem ali um buraco,
né? Então, foi bem difícil consertar essa sobrancelha, né? Mas já é uma sobrancelha, já é dela, tá? Não foi que ela mexeu, nada disso. Eu tive que trabalhar bem a parte de cima, porque a parte de baixo, se eu mexesse muito, poderia dar a falha, né? O buraco. Então, embaixo eu tentei mais cortar os pelos ali, deixar mais alinhadinho, tá? Porque se você tirar muito embaixo, ela vai cavando e vai entrando um buraco aqui, tá bom? E aí, às vezes, a design se empolga e acaba cometendo esse erro, tá? Então, eu tentei deixar ela mais alongada também, né? E deixei ela mais retinha, abaixei um pouco mais ela aqui, ó, porque como ela é reta, eu tentei dar uma abaixada aqui pra que ela automaticamente levantasse essa parte, porque ela não tinha, né? Então, foi isso que eu fiz. Ela tem a sobrancelha com muitas falhas, só que o pelo dela é um pouquinho mais grosso também, né? Então, na hora que você vai cortar, tem que tomar cuidado para cortar só as pontinhas, para não cortar em excesso, né? Porque ela não tem pelos para preencher ali a região, né, das falhas. Se fosse uma sobrancelha que tivesse os pelos alongados, com certeza, né, seria mais fácil, porque eu conseguiria pentear mais os pelos e ali dava um disfarce. Mas não tinha o que fazer nessa sobrancelha, então levou mais ou menos em média aí uns 40 minutos para fazer a sobrancelha dela. Bom, essa sobrancelha, gente, é uma sobrancelha relativamente fácil, tá? Geralmente as sobrancelhas mais fáceis pra fazer são sobrancelhas que tem os pelos não tão longos, tá? E não tão curtos também, uns pelos medianos. Pelos, né, que tem um crescimento assim deitadinho, que são mais fáceis pra fazer. Porém, ela tem muitas falhas na sobrancelha, como vocês podem ver. Só que são falhas dela mesmo, tá, gente? A maioria das minhas clientes são falhas que são delas, tá? É muito difícil pegar uma sobrancelha que a cliente mesmo mexa ou que alguém falhou, tá? O que acontece? Nesse caso aqui, eu queria saber de vocês se vocês acham que ela deve recorrer a uma micropigmentação, tá? Bom, mas eu vou falar a minha opinião só no final aí do vídeo. Bom, vamos falar sobre essa sobrancelha. Ela tem pelos brancos, é uma sobrancelha com muitas falhas, né? Ela tem aqui estruturalmente, né? Não tem pelos embaixo, né? Porém, ela tem bastante pelo aqui nessa região. Então, eu tentei trabalhar o máximo de pelos dela e sugeri para ela para fazer uma rena, porque a rena ela dá, né, um fundo ali, dá uma disfarçada bem nas falhas, né? E ficou super bonito, ela gostou. Ela também já fez coloração, tá? Que é a tintura própria pra sobrancelha. Ficou muito legal também. E assim, você pode ver que o cabelo dela é mais escuro, porém a sobrancelha dela é mais clara, né? Então a gente, quando vai fazer uma rena, uma coloração, a gente tem que sempre ver de acordo, né, com a tonalidade ali do cabelo da cliente, tá? Para que fique o mais parecido possível. Porém, eu tenho que também, né, conversar com a minha cliente e ver se ela quer. Porque às vezes a cliente não quer, gente. Às vezes ela fala, não quero mais sobrancelha escura, não quero da mesma cor que o meu cabelo, eu quero uma coisa mais natural, mais clara. Então a gente tem que respeitar isso. Porque às vezes a gente vê na internet coisas e fala, mas eu vou fazer dessa forma. E não é, gente. Às vezes a cliente aceita, às vezes a cliente não aceita, às vezes a cliente quer a cera, às vezes a cliente não quer a cera, às vezes a cliente quer fazer com linha egípcia, às vezes não quer, tá? Assim, de 100% das minhas clientes, 90% querem fazer ali somente com pinça, né? É muito difícil uma querer alguma coisa diferente, tá? Então a gente precisa respeitar aí as nossas clientes, né? Nós como profissionais, e também orientá-las de acordo com o que a gente vê, né? Aí na questão da sobrancelha do crescimento, enfim, tá? Então vamos lá. A sobrancelha dela tem falha, vocês podem ver aí nas duas, tá? São muito parecidas, né? Só que uma um pouquinho mais cheia que a outra, então tentei deixar ao máximo aí alinhada. Subi um pouquinho ela, tá? Pra poder nivelar essa parte com essa parte, porque senão não dava certo, tá? Aqui no início também falta bastante pelo, né? Então eu preenchi bem aqui com a rena, tá? Bom, vamos lá. Essa sobrancelha, vocês acham que precisa recorrer a uma micro? Quem acha que sim, eu concordo com vocês. Por quê? Porque é uma sobrancelha, gente, que é dela, né? Não vai crescer mais do que isso, a não ser que ela faça um tratamento, né?
aí com minoxidil, com óleo de rícino. E tem outros tratamentos também que pode fazer da sobrancelha para ver se cresce ali naquela região do meio. Só que assim, gente, é um tratamento longo, é um tratamento que a gente sabe que às vezes, né, muitas clientes acabam não conseguindo seguir o tratamento certinho, né, todo dia ali e tal. E às vezes, enfim, não quer fazer, né? Então, nesses casos, a cliente pode sim recorrer a uma micro. Por quê? Porque ela tem essa falha estrutural aqui, né? Onde precisa ter pelo, não tem, né? Falta ali, é mais fino aqui. Então, uma micro seria legal, tá? Uma micro, não só a micro, mas também, né? Fazer ali os desenhos, né? Eu esqueci o nome da outra técnica que dá pra fazer os desenhos, né? Que faz com tebore, né? Que faz o desenho da sobrancelha certinho. Porém, tem um detalhe que se a pessoa tem a pele muito oleosa, geralmente essa técnica não dá muito certo, né? Aí o ideal seria mesmo recorrer à micropigmentação, que é aquela com a caneta, né? Que tem a maquininha e tudo mais, tá? Que parece uma tatuagem mesmo, tá bom? Mas como eu não faço micropigmentação, não posso falar assim 100% sobre isso, porque eu não entendo sobre essa parte, né? Mas é o que dizem, né? Então, assim, no caso dessa minha cliente, ela pode sim recorrer a uma micro ou não, ela pode continuar mantendo aí a sobrancelha dela, fazendo uma rena, enfim, ela pode passar uma sombra também, passar coloração, se ela gosta da sobrancelha dela assim, tá bom? E é isso, gente. Bom, gente, por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui no direct, tá? Se você também tiver curiosidade, né? Pode mandar foto também, como fazer a sobrancelha. Quem é iniciante nas sobrancelhas, tá bom? Estou aqui para auxiliar e tudo que tiver ao meu alcance, tá bom? Muito obrigada.